Good morning, gostei de ver. Excelente. Inglês, gostei. Só um segundo, gente, só enquanto eu me organizo aqui. Estava noutra aula, atrasei um pouquinho, desculpa. Vamos lá. Muito bem, vamos lá, gente, começar. Ok, quem está com o livro aí, né, de vocês, por favor, peguem o livro, tá? A gente já vai começar a usar o livro diretamente, tá? Bom, e deixa eu só ajeitar aqui. Tô, o que é? Pronto, olá. Bom, good morning, hello, good morning. Vou compartilhar com vocês agora. Gente, se alguém falar comigo de manhã cedo, desculpa, eu vi que a Fernanda falou, né, comigo, eu não respondi, não é porque o Tite é chato não, viu, gente? É porque eu estava em aula, já não tem como eu parar. Eu só vi a mensagem pulando, mas não dava para eu responder. Eu estava na outra aula, então eu começo bem cedinho, 7 horas, tá? Então desculpa aí, Fernanda. Tá? As aulas são emendadas, até meio-dia eu estou direto aqui. Bom, muito bem. Então, pessoal, como foi o feriado de vocês? Foi um pouco parado, né, gente? Em casa. How was your holiday? Essa é a minha pergunta. How was your holiday? Como foi seu feriado? Foi mais ou menos. Como é que eu digo mais ou menos em inglês? Você pode dizer so, 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 so. Ah, teacher, foi was, so, so, né? So, so é mais ou menos, tá? Você também pode dizer more or less, que também significa literalmente mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu prefiro so. Eu acho mais fácil, né? Mas aí, more or less é bom porque já ajuda você a decorar a palavra mais e a palavra menos. Excelente. So. Para mim também foi so, porque em casa, né, trancado, não tem nem muita opção. É bom quando você pode sair, né? Livremente, né? Sair a gente até pode, mas com máscara, com medo, não é legal. Ok. Exatamente, Maria Alice. Bom, gente, então vamos aqui ao livro. Eu quero que vocês peguem aí o livro, né? Take the book. Take the book. Pegue o livro. Todo mundo tem o livro. Alguém ainda não conseguiu? Então, por hoje, essa semana, eu ainda vou acompanhando vocês com o slide e o livro, para quem não conseguiu pegar o livro não ficar perdido, tá bom? Mas na próxima semana a gente vai só ficar com a câmera aberta aqui, conversando e seguindo no livro, porque, né, é mais prático. Professor, Diga. eu tô na casa da minha avó, aí os livros estão na casa da minha mãe, aí eu vou pra casa hoje. Quando eu chegar lá, eu Tá faço, certo. tá bom? Tá bom, sem problema. Mas que bom que você já tem o livro. É o mais importante. Excelente. Bom, gente, então vamos aqui. Então, seguindo o livro da gente, vocês vão abrir para mim aí na página page 9. Page 9. Página 9, por favor. Quem está sem o livro agora, acompanha no slide, tá? Eu coloquei aí, fiz um slidezinho para os outros que estão sem livro acompanharem. Bom, na página 9 nós vamos praticar alguns comandos muito importantes para sobreviver em inglês. Quando vocês forem viajar para os Estados Unidos ou para outro país que fala inglês, ou quando vocês precisarem se comunicar com alguém em inglês, seja o professor, seja um americano que esteja no Brasil, um estrangeiro qualquer, né? Muito bem. Por exemplo, se vocês forem trabalhar em hotel, quem vai trabalhar em hotel, gente, tem que falar alguma língua. Pelo menos o inglês ou o espanhol, né? Quem quer aprender mais, ótimo.
Quanto mais línguas você souber, melhor, mas pelo menos o inglês ou o espanhol, né? Então, se você vai trabalhar no hotel, você precisa aprender alguns comandos básicos, né? Então, esses comandos aqui é os que a gente vai usar, na sala de aula, principalmente, mas que pode ser usado na vida também, tá bom? O primeiro comando é assim, ó, lá no número 1. Can you lend me a ou a N? Quem lembra o que é que significa a ou a N? Que a gente diz a ou N. O que é que isso significa? Vamos lá. Quero participação de vocês hoje. O que significa a ou a N em inglês? Traduzindo para o português, claro. Alguém lembra? Vocês não sabem, né? Então tem problema se não sabem. Não lembro. Não lembra. Ok. Bom, então vamos aqui. Essas duas palavras significam um ou uma. O A significa um ou uma e o AN também significa um ou uma. Professora, e Darliane falou, só que aí o senhor não escutou, ela falou. Falou? Ah, desculpa, é porque deve ter cortado aqui, eu não escutei não, é verdade. Obrigado, viu? Nada, essa chuvinha aqui que tá caindo também, né? Faz a ligação ficar um pouco cortando. Pode ser que tenha coincidido, que eu não escutei, desculpa, mas foi boa, né? Um ou uma. Obrigado, thank you. Bom, então vamos à frase inteira, número 1 lá. Acompanha aí no livro ou no slide. Diz assim: Can you lend me a ou a N? O que é can? Vocês sabem o que é can? É o verbo poder, tá? Então, quando eu digo que é o verbo poder, você pode usar ele de várias formas. Aí eu posso, você pode, ele pode, né? Você pode fazer perguntas, né? Ok. Então, o verbo poder. You. O que significa you? Quem lembra, gente? Você. Isso pode ser você no singular ou vocês também, né? A mesma palavra em inglês, é mais fácil. No Você ou plural. vocês. Pode ser singular ou plural, exatamente. Singular or plural. Exactly. Tá? Ok. Próxima palavra, lend. Essa talvez vocês não conheçam, mas deixa eu ensinar. Alguém sabe? Que é lend? Professor, eu acho que o senhor já ensinou, só que eu não lembro. Estado. Isso, uau! Emprestar. Muito bem. É o verbo emprestar, né? Então, se você monta essas 3 primeiras palavras, que frase dá para você criar aí do verbo poder, você, emprestar? O que é que dá para montar aí, gente? Vamos ver a criatividade de vocês aí. Vamos lá. Você Você pode me emprestar? Exatamente, né? Então, para você pedir algo para alguém emprestado, é só juntar elas. Can you lend, né? Can you lend me, para dizer me emprestar, é a mesma palavra em inglês, né? Só que é depois. Can you lend me, como está lá. E aí depois do can you lend me, você pode me emprestar um ou uma. Por exemplo, um lápis ou uma caneta. Alguém sabe como é caneta em inglês? Kate. Pen, né? Olha aí, eu escrevi no chat. Opa, lend eu escrevi errado, desculpa. Can you lend me a pen? Então, ó, literalmente, pode você me emprestar uma caneta, né? Se fosse um lápis, can you lend me a pencil? Can you lend me a pencil? Você pode me emprestar um lápis? Professor, por que é que o senhor leu pode você? Por que é que tá pode você? Não tá you can, você pode. E essa seria uma ótima pergunta, porque em inglês, quando você faz pergunta, o verbo, né, ele vem antes, é igual à qualidade, né? Então eles nunca dizem você pode me emprestar, eles dizem pode você me emprestar? Tá? Então, essa é outra regrinha que não podemos esquecer no inglês. Para verbos, né, sempre vem uma palavra antes, geralmente ela. Bom, então, can you lend me a pencil? Eu queria que alguém usasse essa frase com outra palavra, com outro objeto, que vocês já conhecem. Só para eu testar o inglês de vocês. Vamos lá. Como é que você me pede um objeto emprestado aí? Qualquer coisa. Vamos lá.
Can you lend me livro? Isso, excelente. Você lembra como é livro em inglês? Livro? Livre. Não entendi. Livro em inglês é book, né? Foi livro mesmo que você falou? Não? Can you lend me a book? Foi. Ah, então exatamente isso. Então, muito bem, Fernanda. Gostei da pronúncia. Bonita. Can you lend me? Não, professor. Oi. Fernanda disse livre. Ah, Ela não livre. disse book. Ela disse Ah, livre. livre. Ok. Então é book. Eu tinha entendido livro, né? Desculpa. O que é livre? O que é livre? Porque a frase, a gente está perguntando assim: você pode me emprestar um? Mas eu acho que ela quis dizer livro, né? Porque não faz sentido livre, né? Eu acho que era livro, que ela confirmou depois book. Ok, mas obrigado, gente. Tá? Então, can you lend me, por exemplo, a cell phone? Você pode me emprestar um celular? Né? Então, essa é a frase, tá bom? Can you lend me? A ou a N. Por que é que aqui nessa frase que eu escrevi no chat, nessas duas frases, can you lend me a pen ou can you lend me a pencil? Por que que eu usei a e eu não usei a N, como tem as duas opções lá na frase? Quem sabe? Oi? Por que é que na frase 1, ou nessas duas frases que eu escrevi aqui no chat, né, no chat, eu escrevi assim, ó, can you lend me a pen ou can you lend me a pencil? Por que é que eu não posso usar a N em vez de a? A pen ou a pencil? Se eles significam a mesma coisa, alguém sabe? Porque o a, ele significa um ou uma, mas ele só é usado antes de consoante. Né? Por exemplo, a pen. Vou abrir agora. A pen. Uma caneta. Mas se eu quiser usar um ou uma antes de uma palavra que começa com vogal, por exemplo, maçã. Quem lembra o que é maçã em inglês? Maçã em inglês. Quem lembra? Apple, exatamente, Daniela. Muito bem, Apple. Então, eu usaria an apple, uma maçã. Por que a N? Porque a N só pode ser usado antes de vogal, né? Então a palavra apple começa com vogal. Mas se começar com consoante, eu só posso usar a para dizer um ou uma. Muito bem. A próxima frase, a frase número 2, ela diz assim: excuse me. Gente, só um minuto. Tem um gato aqui perturbando na aula. Eu vou abrir a porta para ele sair. Peraí, viu? Na frase 2 tem assim: excuse me. O que é que quer dizer excuse me? Alguém já ouviu essa frase? Licença? Com licença? Eita, exatamente. Eu podia ter dito agora, né? Eu fui abrir ali a porta para o gato sair, que está perturbando aqui, mordendo meus pés. Né? Eu podia dizer, gente, excuse me, com licença, né? Eu vou aqui fazer uma coisa, já volto. Exatamente, com licença. Em algumas situações, você pode também usar para dizer que você não entendeu algo. Por exemplo, o professor está falando uma coisa, eu estou voando, aí você diz, teacher, excuse me? Né? Tipo assim, não entendi, né? E aí eu vou entender quando você fala excuse me que você não está entendendo. Bom, me perguntaram se pode escrever no livro. Não, gente, não pode, tá? Tudo que vocês forem escrever tem que escrever no caderno. E vale para mim também. Eu não posso escrever no meu livro também. Eu tenho que escrever no caderno, né? Tá bom? Seria bem legal poder escrever no livro, mas como esses livros a gente passa para o próximo ano para os outros alunos, né? Então vamos conservar, não vamos amassar a capa, tá bom? Não vamos colocar de qualquer jeito na bolsa ou jogar de qualquer jeito depois da aula, porque outras pessoas vão usar. E aí vamos deixar conservadinho para outras pessoas. Muito bem. Boa pergunta. Ok. Bom, gente, então excuse me é com licença. Sempre que vocês precisarem interromper o professor, professor,
Você querendo ser educado, você fazer uma pergunta, né? Teacher, excuse me, com licença. Eu queria fazer uma pergunta, aí, tá bom? É uma opção. A frase 3, ela diz assim: Repeat, please. Vocês têm. Repita, por favor. Uau, muito bem. Repeat quer dizer repita e please quer dizer por favor, tá? Só uma dica, gente. O R em inglês, ha, ré, ri, ro e ru, não é som de ha, ré, ri, ro, ru. É um som que parece um sapo, né? Olha só. É ra, ré, ri, ro, ru. Vamos tentar repetir aqui a palavra que está aqui. Repita em inglês. Fica repeat. Vocês. Yes. Isso. Todo mundo. Repeat. 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 Excelente. Tá? Agora repita, por favor. Repeat, please. Please. Repeat. Isso. Muito bem. Ok. A próxima frase quer dizer assim, ó. Sit down. O que é Sente-se. 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 Professor, o que é que significa down? Essa palavra down, Sim. ela é só uma ênfase que a gente dá, é um reforço. Ela significa qualquer movimento que você faz para baixo, né? Então, quando você senta, obviamente, você senta para baixo, porque a gravidade ela puxa a gente para baixo, não é verdade? Então, sit down. Eu posso dizer só sit, sente? Pode. Mas eles já estão tão acostumados a dizer sit down que eles nem percebem. Então, o mais comum é dizer sit down. Então, sit down é se sente. Como é que vocês diriam para mim em inglês, professor? Sente, por favor. Sente. Por favor. Sente, por favor. Sente-me. Não, assim, Sente-me. se você diz set me, você está dizendo me sente, eu não posso me sentar, né? Me sente, alguém me sente, eu estou com o braço quebrado. Me ajuda aqui a me sentar, né? Tá bom? Como é que eu digo sente, por favor? Como é por favor, gente? Quem lembra? Vocês falaram agora há pouco. Me. Na frase anterior, lá em cima, na 3, tem assim, ó. Repeat, please. Repita, por favor. Agora, como é que eu digo sente, por favor? Adaptando. Sit, please. Exatamente. Aí do celular de Darliane. É exatamente. Sit, please. Do jeito que está no livro, né? Que escreve um pouquinho diferente, mas é isso mesmo. Tá bom? A ideia é essa, Darliane. Muito bem. Exatamente. Então, sit, please. Então, gente, a dica é: vocês têm que memorizar essas frases. Mas essas frases vocês podem desmontar e montar novas frases com as palavras, entendeu? Então, se você sabe que please é por favor, você pode usar please em quase tudo para soar, para parecer mais educado, né? Se você quer dizer com licença, você diz excuse me, mas se você quiser dizer com licença, por favor, como é que ficaria? Excuse me, please. Exatamente. Excuse me, please. Né? Muito bem. Agora vamos a uma frase muito importante, que é quando você quer perguntar assim, professor, o que significa... Aí você tem tal palavra em inglês, né? O que significa blá 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 em inglês? Né? Quer dizer, não é nem em inglês, o que significa? Então nós temos a frase 6, ó. What does... E aí você coloca qualquer palavra aqui. Mean. What does mean? Tá? Então, por exemplo, se você... Podem desligar os microfones agora, por favor, gente? Só um minutinho. Tá tendo um barulhinho? Daqui a pouco, quem for falar, abre o microfone. Só quem vai falar, tá Fernanda, bom? desligou o microfone. É a Fernanda, professora. Desliguem aí todo mundo o microfone. Só quem for falar, responder, abre e fecha de novo, tá bom? Fica melhor. Isso, obrigado. Thank you. Ok. Então, na frase 6, vocês têm assim. What does, aí, tracinho, mean. Mean é a palavra significa, tá? Mean é significa ou significado. Então, what does bear mean? Alguém conhece a palavra bear? É um animal. Já ouviram falar? Bear?
Para quem não conhece, a palavra bear que significa urso, mas podia ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu quisesse dizer o que, what does book mean, né? What does book mean? Eu estou perguntando o que significa book, né? O que é que significa book mesmo? Livro. Agora vamos testar outra coisa. What does dictionary means? What does dictionary means? Dicionário. Isso. Mas o que é que eu estou falando? What does dictionary means? A frase toda. Você tem dicionário? Eu acho. Não. A frase significa o que significa blá blá blá, aquela palavra, tá? Então, what does mean é o que significa tal palavra, tá bom? Ok. Deixa eu escrever aqui a frase para fazer mais sentido para vocês. É assim, ó. What does, aí tem os tracinhos, mean. Assim faz mais sentido. É porque no livro já está preenchido. Então, por exemplo, você pode usar essa frase para qualquer coisa. Deixa eu ver outro exemplo. What does... Pronto, eu tenho aqui um anel, né? Anel em inglês é ring. Ring. Então, A gente já fez as 5. é verdade, eu pulei, né? Mas tudo bem, obrigado, Fernando. Eu vou, na próxima eu faço assim, tá? Obrigado, eu pulei, nem vi. Ok. Então, what does... Professor, Diga. aqui tá chovendo, né? Aí eu vou tirar o lençol que tá aqui do lado de fora, Tá que bom, eu tenho até esquecido, viu? vá lá. Muito bem, acontece. Né? Já fiz muito isso, correr para tirar o lençol, para não ficar cheirando, né, com mau cheiro de chuva depois. Bom, enfim. Então, what does blá 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 mean é o que significa tal palavra, tá bom? Ring seria anel, mas não é importante essa palavra agora, foi só um exemplo. Bom, assim como a Fernanda falou, né, é uma frase muito importante. É quando você chegou na aula e você está um pouco desorientado, você quer saber qual é a página do livro, né? Aí o professor diz assim, ó, Open your book on page. Aí eu digo o número, né? No caso aí é 47. Abra seu livro na página 4. Isso, abra seu livro na página, né? Aí qualquer número, pode ser qualquer número. Hoje, por exemplo, eu disse em português mesmo, mas próxima aula eu já vou dizer em inglês. Pessoal, né? Guys. Guys é galera, pessoal, tá? Galera ou pessoal. Guys, open your book on page 9. O que é que eu falei? Open your book on page 9. Abra seu livro na página 4. Nine. Nine significa 9. 10. É porque eu mudei, tá? Eu mudei a página. Nine. Nomo, 9. 9, exatamente. É porque eu mudei. Isso. Muito bem. Tá bom? É só isso. É praticar, não tem erro. É repetir, repetir até memorizar. A próxima, gente, é a palavra 7, que significa what page. O que é what? Quem lembra? O quê? Isso. O what pode ser o que ou qual. Depende da pergunta. Nesse caso aqui, vocês acham que qual fica melhor? O que ou qual? Para perguntar a página. What page? What page? Acho que qual? Qual, né? Exatamente. Então você sempre faz um testezinho para ver qual soa melhor, né? Então, qual página, né? Então eu falo a página, gente, vamos abrir o livro na página tal, né? Open your books on page 4. Aí você não entendeu, ou cortou a aula. Aí você diz, what page? Que página? Qual página, né? What page? Tá bom? Muito bem. A próxima, gente, é muito comum quando a gente está no presencial, né? Que às vezes o professor pede para você stand up, stand up. O que é stand up? Vocês já ouviram isso aí nos negócios de comediante, né? Se levante, fique em pé ou fique de pé. Exatamente. Stand quer dizer ficar em pé, né? Então, é muito comum, por exemplo, o Tirolipa veio fazer um stand-up aqui no Juazeiro. Um stand-up comedy, né? Que é uma comédia em pé, que ele não se senta. Todo momento ele está falando em pé, que é o stand-up.
stand, tá bom? E se lá em cima, lá no exemplo 4, a gente falou no caso de sentar, né? Sit down. Sente para baixo, o up vai ser o contrário. O contrário de down. Se down é para baixo, up é para cima, né? É tanto que as pessoas falam muito assim, eu vou colocar maquiagem para dar um up, né? Para dar uma levantada aqui, para dar uma animada, né? É muito comum, tá bom? Então up é para cima. Então stand up é levantar, obviamente, para cima, né? Muito bem. Ok. Próximo. Na próxima frase nós temos assim. Pessoal, Diga. é porque eu esqueci, mas a tarefa da manhã ou hoje? Repete. Tá cortando muito. Repete. Eu esqueci se é pra mandar hoje ou amanhã a tarefa. Você esqueceu de mandar a tarefa, foi isso? Eu esqueci quando que é pra mandar, se é amanhã ou é hoje. Você manda hoje. Você manda hoje, tá bom? Ok. Até o final do dia você pode me mandar. Muito bem. Ok. Bom, vamos à próxima. A próxima, gente, nós temos o verbo may. O verbo may, ele é igual ao verbo can. Vocês lembram o que é o verbo can, né? A gente já falou na primeira frase. O que é o verbo can mesmo? Posso? Exatamente, é o verbo poder. Posso, pode, né? Sim. Então, o may é igual ao verbo can. Ele também é o verbo poder, né? Então, quando é que eu uso may e quando é que eu uso can? O may, gente, é um verbo mais educado. Então, o can, ele é usado no dia a dia, normalmente, mas o may, ele é mais educado ainda. Então, se você usar o may para pedir autorização para alguma coisa, ele vai soar muito educado, tá bom? Então, por exemplo, professor, posso levantar? Né? May I? May I, como é levantar mesmo? Olha aí no livro, levantar. É sit down, levantar? Não. Não. Como é levantar? Quem lembra? Olha aí. As opções que estudamos agora. Levantar. Ninguém lembra? Stand up. Nem lembro. Stand up. Tá bom? Vocês vão precisar memorizar essas frases, viu, gente? Eu só vou usar elas daqui pra frente. Então, se vocês querem entender, tem que estudar, tá bom? Estudem muito essas frases pra gente saber quando o professor falar os comandos em inglês, tá? São frases que o próprio livro traz pra gente usar o livro bem, tá bom? Senão a gente não vai saber usar o livro de inglês. Diga. Professor, vem já tava me enxugar porque eu tava na chuva, porque eu moro no condomínio, aí ela botou lá fora. Aí Ok, tem que pegar, né? pega a toalha e traz pra aula, tá bom? Não tem problema não, pra você não perder, que é muita coisa, tá bom? Vá lá. Ok, vamos em frente. Então, aqui nós temos na frase May I go to the bathroom? O verbo go. Posso dizer? Pode, sim. Posso ir ao banheiro? Exatamente, Fernanda, excelente, tá? Posso ir ao banheiro? Bathroom quer dizer banheiro, né? Muito bem. Posso ir ao banheiro? Mas se você quer falar com o verbo can, pode? Pode, sim. É porque o may ele soa mais educado, mais gentil, mas pode os dois. Can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Ok, também, não tem problema. Bom, gente, agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque o que eu vou falar agora pode tirar muitas dúvidas de vocês. Por exemplo, nós temos aqui alguns verbos como am, is, are, can, may. Né? Esses verbos são verbos especiais. Né? Se você vai fazer negativa com eles, você sempre vai colocar o not depois deles. Tá? Isso vocês não podem esquecer. Por exemplo, eu não sou. Como é que eu digo eu não sou? Quem lembra? Eu. Don't. Pronto. Nessas palavras aqui, você só pode usar o not, tá bom? Que são verbos especiais. Então é assim, ó. Deixa eu escrever para vocês. Eu não sou. I am not. Eu não sou.
né? Eu não posso. Quem me diz aí, eu não posso em inglês? Como é que eu monto? Eu não posso. Em not please. Ó, como é o verbo poder mesmo? Só recapitulando. Please. Não, o verbo poder é. Obrigado por participar. Obrigado, viu? Gosto de participação, adoro. O verbo poder pode ser can ou may, como eu escrevi aqui no chat agora, ó. A gente está falando, tá? Can ou may. Como é que eu digo eu não posso? Em not can. Pronto. Para esses verbos que eu escrevi agora, esses 5, ó, que eu escrevi aqui em cima, que eu coloquei até entre parênteses especiais, tá? Eu não posso usar o don't, eu só posso usar o not depois deles, tá? Então, para dizer que eu não posso, que é o verbo can ou may, né? Can ou may, você vai dizer assim, ó, I can not. Eu já emendei aqui, ó. I cannot. Teacher. Diga. Pode falar. Good morning, teacher. Oh, good morning. Isso é lá de Núbia, né? Ok, muito bem. Bom, vamos lá então, gente. Então, só uma dica, tá? Isso aqui é só uma dica que eu estou passando. Esses 5 verbos aqui, vocês podem anotar aí no caderno. Am, is, are, can e may são verbos especiais. Esses verbos aqui você nunca vai usar don't. Nunca vai usar don't. Só vai usar o not, N-O-T, depois deles para negar. Todos os outros verbos do inglês que não forem esses 5 aqui, vocês vão usar o don't para negar, tá bom? Porque às vezes vocês ficam na dúvida, né? Mas então, assim, em don't não é eu, não. Eu não, mas para os verbos normais. Se você vai usar esses verbos aqui, não pode usar o don't, entende? Entendi agora. Por isso que eu Só errei, por causa que eu coloquei em don't. não é muito comum. Todo mundo confunde muito, porque a gente acha que tudo é don't, ou às vezes tudo é not. Não. O not é só para esses 5 verbos, você vai usar depois desses 5 verbos. E o don't é para todo o resto. Então o don't é mais fácil, é a maioria, né? Aqui são as exceções, tá bom? Muito bem. Por exemplo, se fosse o verbo falar, speak, aí você diz I don't speak. Porque o verbo falar não é especial. Então você vai usar don't. I don't speak. Né? E é antes. Mas se fosse o verbo may, I may not. É o contrário. Eu não posso usar don't. Eu tenho que usar o not depois. Porque ele é especial. Tá bom? É só uma dica. A gente vai estudar isso com calma mais na frente. Só para vocês já irem pegando. Muito bem. Em que exemplo eu parei, gente? Me ajuda aí, por favor. My good to dribble. Peraí. What does it mean? What page? Ah, sim, sim. Eu parei aqui na 9, né? May I go to the bathroom? Obrigado. Thank you. Ok. Posso ir ao banheiro. Ok. 10ª. I don't understand. O Eu verbo... não entendo. Isso, né? Gente, quem tá aí, ela não é que ela tá dizendo que não entendeu o que eu falei, ela tá traduzindo, né? Eu não entendo. Né? Exatamente. Understand é o verbo entender. Eu não entendo. Tá bom? Então, nesse caso, eu não usei o not. Por que não usei o not? Porque em verbo entender não é um verbo especial. Então, eu uso o don't, é comum. I don't understand. Ok. Eu não entendo. Então, se o professor falou algo que você não entendeu, então você pode dizer assim, professor, excuse me. Tipo assim, excuse me soa como, não entendi. Ou, repeat, please. Ou, repita, por favor. Ou, professor, bem direto mesmo assim, professor, I don't understand. Eu não entendo o que o senhor falou agora, né? Tá bom? Então é muito usado assim nesse contexto. A próxima frase é How do you say escola in English? Vocês conseguem entender o que é que ele está dizendo aí? Como você fala escola em inglês? Exatamente. Como você fala ou como você diz, né, o verbo say é o verbo dizer, mas também pode ser falar em alguns contextos. Como você diz escola em inglês. Exatamente. Vamos adaptar essa frase? E vocês vão me perguntar, usando essa frase, outra palavra para eu dizer em inglês, tá bom? Pensa aí, qualquer palavra em português e troca aí. Em vez de escola, coloca outra palavra aí. E me pergunta. What do you say? Sapato. Sapato. Sapato?
Sim, sapato. Pronto. Como você diz? How do you say sapato in English? Bom, sapato in English é shoes. Shoes. Deixa eu escrever para vocês aqui. É sempre no plural porque é um objeto de duas partes, né? São dois sapatos, então é sempre no plural, tá? Então, como você diz sapato in English? How do you say sapato in Mas acertei, English? não foi essa? Oi? Acertei essa. Acertou. Muito bem. Tá, gente? Então essa frase aí vocês vão praticar muito para me perguntar qualquer palavra em português que vocês não sabem como dizer em inglês. Aí você diz, teacher, how do you say dicionário in English? How do you say dicionário in English? Eu digo, dictionary. Tá bom? Então esse é o comando para perguntar qualquer palavra que você não sabe. Como dizer em inglês. A penúltima, nós temos aqui raise your hand. O que é hand? Hand. O que é hand? Mão, tá? Olha aqui, mão. Hand é mão. Então, raise, exatamente, Núbia, mão. Então, raise quer dizer levante. Levante as mãos, né? Ou erga as mãos, tá? Raise. Muito bem. Raise your hand quer dizer o quê? Raise your hand. Hã? O que quer dizer raise your hand? Oi? O que quer dizer raise your hand? Aqui na penúltima frase. Raise your hand. Raise é tipo levante ou erga. Deixa eu ver se eu Isso. lembro. Levante as mãos. Exatamente, Núbia. Levante as mãos. Raise your hand. Muito bem. Se eu quero dizer levante o dicionário, como é que eu digo em inglês? Dictionary. Levante seu dicionário. Raise our dictionary. Isso. Raise your dictionary. Exatamente. Ok. Se eu quero dizer levante seu livro. Raise your book. Uau, excelente. Muito bem. Quem está falando aí agora no celular de Cristina? Meu nome é João Victor. Pronto, João Vitor. Exatamente, acertou. Muito bem, tá? A próxima frase, gente, é sorry. Sorry. O que é sorry? Já ouviram? Sorri. Desculpa. Parece com sorria, né? Mas não é. Parece muito com sorria, é verdade, mas não é. Desculpe. Desculpe. Né? Exatamente, desculpa. Então, se você faz alguma coisa errada, querendo ou sem querer, você deve dizer em inglês, teacher, ou meu Sorry amigo, ou I'm sorry, né, sorry, professor? ou exatamente, I'm sorry. O que é I'm sorry? É como se fosse I am, quer dizer eu sou, mas nesse caso aí é como se fosse me desculpe, desculpe eu, né? Então me desculpe, I'm sorry, ou apenas sorry, desculpe, tá bom? Muito bem. Então, gente, eu vou dar um jeito de postar essa aula depois, então vocês têm que, se vocês não anotaram no caderno aí, deveriam ter anotado, mas eu também não falei, né? Então vocês vão assistir de novo essa aula depois, eu vou postar no grupo, no YouTube, jogo lá no grupo, vocês vão ou traduzindo com o dicionário ou copiando o que eu falei aqui, tá bom? No caderno, para vocês memorizarem essas frases, tá? Próxima aula Alô, vocês vão professor. me Acabei de ajudar. tirar um print disso aí. Bom vou dia, copiar. professor. Olá, bom dia, Manuel. Good morning. Tá bem? Mas eu vou postar essa aula e vocês vão ter essa aula completinha lá para revisar quando precisarem. É só olhar mais ou menos o período da aula. Bom, então vamos lá. Isso aqui está no livro. Quem não pegou o livro ainda, vai pegar o livro durante essa semana e você vai lá na página 9 e revisa também. Bom, vamos aqui em frente. Nossa aula termina que horas? Eu ainda não me acostumei com os horários. 10 minutos, né? 8 minutos, mais ou menos. Vamos só mais uma tela aqui, gente. Bom, agora acompanhem comigo no livro ou depois a gente volta à página 8. Ah, não, aqui já é a página 8, desculpa, estou atrapalhado, é a pressa. Bom, vamos aqui. Nesse quadro, nós temos algumas palavras em inglês que são muito parecidas com o português. Elas já estão marcadas, então às vezes a gente nem precisa traduzir, nem precisa dicionário. Mas outras a gente precisa. Vamos primeiro aqui, nessa sequência da setinha, me dizendo qual o significado. Analyze.
que é que vocês acham? Analisar. Analisar, né? Ou analise. Excelente. Muito bem. A próxima também é parecida. Opa, sorry. A próxima também é parecida. Compare. 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 Tá? Depois pratiquem a pronúncia dessas palavras com o vídeo. Comparar. Verbo comparar. Ou a ordem compare. Sim. Identify. Identifique. Identifique. Uau, Identifique. muito bem. Identifique. Identificar. Look. Livro. Look. Olhe. Olhe. Veja. Veja. Isso, veja ou olhe, né? Look, quando você fala de roupa, ele significa visual. Ah, o seu look hoje tá legal, né? Tá massa, bonito. Né? Mas é olhar. O verbo mesmo é olhar ou ver, tá bom? Look, olhe. Observe. Observar. Observe. Observar, exatamente, observe. A próxima são duas opções, é transcribe ou copy. O que é que vocês acham? Transcribe ou copy? Copia-de. Cópia. A segunda é copie, copiar, né? A primeira, transcribe, quer dizer transcreva. Que é a mesma coisa, você transcrever, pegar do livro e passar para o caderno, né? Transcreva para o caderno, copie para o caderno, ok? Teacher, Diga. tem 2 alunos que entraram quase no final da aula. Não, tá. Entraram. Depois eu vou me informar por que é que as pessoas estão chegando mais tarde, por que é que não estão vindo alguns, né? E aí depois as pessoas vão me dizer direitinho qual é a razão, tá bom? Às vezes é porque a internet cai, mas às vezes é porque acordou tarde. Então eu vou depois conversar com cada um, porque eu tenho a gravação das aulas, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Então, Depois, porque eu não tinha visto a aula. Quando eu acordei, não tava aula ainda. Eu acordei muito cedo. pronto, Eu dormi um beleza. pouquinho, eu acordei agora. Beleza. Vamos lá. Gente, obrigado. Thank you. Bom, vamos nessa. A próxima é difícil. Vamos ver se vocês sabem. Answer. Answer. Responder. Eita, responder. Sim. É a palavra responder. Essa vocês têm que memorizar mesmo, tá? Porque não tem tradução similar, assim, né? Não tem uma responda ou responder. A próxima, complete. Perguntar. Não, calma. Complete. 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 Perguntar. Não, é na sequência, não é para baixo, é porque a Fernanda tá olhando para baixo, é do lado, Fernanda. Complete. Completo. Complete. Isso, muito bem. Complete. Mas ela estava certa. A de baixo seria perguntar, tá? É porque eu estou numa sequência diferente. Illustrate. Ilustração. Isso, pode ser ilustração. Desenhar. Isso, desenhar, que é a próxima, draw, a segunda palavra, né? Desenhar. Ou illustrate, ilustrar. Ilustrar ou desenhar, tá bom? A última por enquanto. Mark. Mark. Marcar. Marcar. Gente, eu vou parar por aqui porque eu vou fazer a chamada de vocês hoje, chamando mesmo o nome de vocês, tá? Então fiquem bem atentos aí, que eu quero ver quem está na sala, tá? Então, por favor, quem for chamando pode ir saindo já, tá bom? Já ir se preparando para outra aula. Então vamos aqui, é só confirmando, é sexto C, né? Sexto C, ok. Ana Vitória tá aí? Agora Sim, professor. desliguem o microfone, só quem for falar, né? Vitória tá aí, presente, ok. Ana Quetini de Oliveira. Ela entrou na aula, professor, mas ela saiu depois. Ok. Obrigado. Bruna Queiroz. Carlos Samuel. Deladier Gustavo. Stephanie da Silva. Ezequiel Maciel. Fernanda Emily. Presente. Muito bem, obrigado. Franciele Helena. Gabriel Soares. Presente. Gabriel, muito bem. Gisele Correia. Igor Gabriel. Janaína Barbosa. João Vitor Santana. João Victor Santana Arruda da Silva. Isso, muito bem, obrigado. José Adriano. José Felipe Silva.
Lídia Santana. Maria Alice Barreto. Aqui. Maria Alice, presente, ok, obrigado. Maria Cecília Muniz. Maria Darliane. Presente. Darliane, presente. Maria Heloísa da Silva. Maria Paloma. Presente. Maria Paloma? É? É, Isso, ok, presente. presente. Obrigado. Pedro Diarlisson. Pedro Henrique. Rafael. Presente. Pedro Henrique? Foi, ele saiu agora, né? Beleza, Pedro Henrique, eu acho. Ok. Rafael Rodrigues. Raimundo Rafael. Raquel. Não tem mais ninguém, professor, na sala. Ai, mesmo, obrigado, eu de cabeça baixa. Você já chamei seu nome? Sim. Pronto, então muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Vai, vai. Agora vamos ao sétimo B. Terceira aula, sexto B.